Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e seja você muito bem-vindo agora à nossa Sala da Esperança nesta manhã de domingo. Nós temos a alegria de podermos estudar esta nossa lição, que é uma lição incrível, uma lição muito importante, que nós vamos conversar um pouquinho, aqui sobre a ressurreição de Cristo Jesus, e muitos ressuscitaram com Jesus. É uma lição espetacular. Portanto, o meu convite a você, permaneça, aí ouvindo o vídeo, até o final. Certamente você será muito abençoado. E nós vamos agora, ao estudarmos um pouquinho antes, vamos falar com Deus, pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Altíssimo Deus e bondoso Pai, neste momento, os meus irmãos e eu estamos aqui para podermos ouvir a voz do Senhor. O Espírito de Cristo, pedimos neste momento, para que Ele venha abrir o nosso coração, iluminar a nossa mente, nos dar compreensão através do Teu ensinamento. Em nome de Jesus nós pedimos estas bênçãos. Amém. Queridos, muitos ressuscitaram com Jesus naquela manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou. Nós temos aqui Mateus capítulo 27, 51 a 53, que é a base do nosso estudo de hoje. Nesses versos, queridos, nós podemos ver no verso 51, que naquela tarde de sexta-feira, quando Jesus disse está feito, ou seja, ele estava dizendo, Pai, o nosso projeto, o nosso plano, que nós fizemos para a redenção, para a remissão, para a salvação do homem, exatamente está sendo cumprida neste momento. Deu certo. Seria nestas palavras que Jesus estava dizendo quando ele disse está feito. Naquele momento, diz o texto bíblico da palavra de Deus, que o véu do templo, ou seja, o véu do santuário, rasgou-se de cima a baixo, sem o auxílio de mãos. Então o véu começou a rasgar de cima para baixo e não de baixo para cima. Ou seja, o homem, como ele sempre está embaixo, sobre os seus pés, sobre o solo, se fosse ele que fosse rasgar o véu, começaria de baixo. Mas não, começou de cima para baixo. Isso significa, de uma forma muito bem clara para nós, que sem o auxílio de mãos humanas, mas o próprio Deus começou a rasgar de cima para baixo. Dando, queridos, ali para nós uma lição de que naquele momento estava terminando a intercessão do sacerdote ali naquele santuário. Ou seja, o verdadeiro cordeiro estava sendo morto. Cristo Jesus, não havia necessidade de oferecer mais holocausto, sacrifício de cordeiro, de animal ali dentro. O santuário estava sendo agora, queridos, transferido para o céu. Na verdade, não o santuário, mas o serviço sacerdotal, o serviço do santuário estava sendo transferido para o santuário do céu, o santuário celestial. Não mais o sacerdote, naquele santuário, mas o próprio Jesus queria interceder por nós agora, através do seu próprio sacrifício no santuário celestial. Entendeu até aí? Pois é. Só que aconteceu mais coisas. A palavra de Deus diz, queridos, que ao rasgar-se o véu do templo, naquele momento que Jesus estava morrendo, houve um grande terremoto e a terra ela se abriu. Ou seja, as rochas se fenderam, abriram, racharam. Tamanho foi aquele momento que Jesus estava morrendo, quanto a própria natureza, queridos, estava ali confirmando exatamente o sacrifício de Jesus. Ou seja, a terra estava ali confirmando o seu Criador, entregando a sua vida para nos redimir, para nos salvar. E por esse fato da terra tremer, aquele grande terremoto que aconteceu naquele dia, naquela tarde de sexta-feira, queridos, por volta das 3 horas da tarde, quando Jesus estava morrendo, o verdadeiro Cordeiro,
Então, as rochas se fenderam, as rochas se abriram. E diz a palavra de Deus que muitos sepulcros foram abertos. Abriram. Tá? Por quê? Porque a terra tremeu, um grande terremoto aconteceu. Foi um terremoto grande, terrível, né, que aconteceu naquele momento. E pelo fato daqueles sepulcros ter aberto, queridos, eles permaneceram abertos. Jesus foi sepultado naquela tarde de sexta-feira, um pouquinho antes do pôr do sol daquela sexta-feira. Jesus, ele foi acompanhado ali por uma multidão, por várias pessoas que acompanharam, quando José de Arimateia, e o próprio Nicodemos, que havia pedido o corpo de Jesus para o sepultar, levou para o sepulcro. Jesus foi acompanhado por várias pessoas, inclusive a mãe de Jesus, outras mulheres que acompanharam, viram ali e elas voltaram para preparar algumas especiarias, perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, mas já estava começando o sábado. Lucas diz muito bem claro isso para nós no capítulo 23, verso 54 ao verso 56, que elas voltaram para preparar as especiarias, para embalsamar o corpo de Jesus, só que já estava começando o sábado, porque o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira, na tarde da sexta-feira, ao término da sexta-feira começa o sábado, e vai até o pôr do sol do sábado. Essas 24 horas, a Bíblia diz que é horas santas, sagradas, que Deus reservou para o repouso, para o descanso e para a adoração do grande Deus. É um dia santo, diz a palavra de Deus. E elas descansaram conforme o mandamento. Muito bem. Jesus passou aquele sábado no sepulcro. No domingo pela manhã, a palavra de Deus diz que Jesus ressurgiu, Jesus ressuscitou. E aqueles sepulcros que tinham sido abertos, queridos, pelo grande terremoto que aconteceu na sexta-feira, quando Jesus morreu, por volta das 3 horas da tarde, muitos corpos de santos, esses santos aqui são pessoas que morreram firme nas promessas de Jesus, aguardando o cumprimento da vinda do Messias e posteriormente a segunda vinda do Senhor Jesus em poder e glória. Eles morreram nesta esperança. Então, esses ressuscitaram junto com Jesus, quando Jesus ressuscitou naquela manhã de domingo. Eles ressuscitou também, tá? E ele, depois da ressurreição, quando eles ressuscitaram, eles apareceram, eles foram para a cidade santa, eles foram para Jerusalém, entrou em Jerusalém. E ali eles apareceram a muitos, foram em vários lugares e apareceram a muitos ali. Sabe o que eles foram fazer ali, queridos? Aparecer aos santos, aliás, eles como santos que ressurgiram. Queridos, aqui quando essa expressão santo não quer dizer que eles eram perfeitos. Não quer dizer que eles morreram, eles eram perfeitos, que não tinham pecado. Não era isso. É santo porque eles morreram em Cristo Jesus, morreram na promessa de Deus. Santos porque eles eram escolhidos por Deus. Sabe, separados por Deus porque eles aceitou o sacrifício de Jesus. Eles morreram esperando na vinda do Messias. Agora, queridos, quando você também aceita Jesus como seu Salvador, aceita o sacrifício de Jesus, entrega a sua vida a Jesus, Deus o separa você como seu filho, como a sua filha. E Deus chama você de santo e de santa. Não porque você é perfeito, não porque você não tem pecado, não porque você não peca, mas é porque você decidiu seguir a Jesus, andar com Deus. E Deus separou você de entre outros. Não porque você é melhor do que os outros, mas porque você decidiu seguir os ensinamentos de Deus. Por isso é chamado de santo, mesmo nós tendo a natureza pecaminosa e sendo pecadores. Agora, queridos,
aqueles que ressuscitou junto com Jesus, sabe por que eles ressuscitou? Sabe por que Jesus o ressuscitou? Jesus ressuscitou como primícia. Primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou como primícia, queridos, assim uma forma de garantia de que serão ressuscitados todos na grande ressurreição dos bem-aventurados quando Jesus voltar. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a morte não tem mais o seu domínio. Amados, eles ressuscitou incorruptível, imortais. Aqueles ali não ressuscitou para morrer. Eles ressuscitou, queridos, e eles foi junto com Jesus para o céu. Eles estão lá no céu. Eles estão ali, queridos, testemunhando o grande poder, o triunfo de Jesus, o troféu, como troféus de Jesus sobre o poder de Cristo sobre a morte. Como Jesus venceu a morte. Como dizendo, olha, nós estamos aqui porque o nosso Jesus ressuscitou. Nós somos testemunha da ressurreição de Jesus. Ainda que aquela seita sacerdotal de incrédulos, chamados saduceus, que não acreditavam na ressurreição, queridos, esses santos ressuscitaram, confirmando a ressurreição de Jesus e o poder que ele tem para abrir os sepulcros e trazer de volta todos os nossos entes queridos que morreu na graça, na esperança, na fé de Cristo Jesus, morreram crendo nesta promessa de que Jesus tem poder para trazer os nossos queridos que morreram. Eles são troféus do poder de Cristo sobre a morte. Dizendo, Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele. Ele está aqui. Meus amados, como foi maravilhoso aquele dia quando Jesus ressuscitou. Aquele dia, queridos, Jesus esmagou Satanás, quebrou o plano de Satanás, de que levaria à morte todos e jamais traria de volta, jamais ressuscitaria. Cristo Jesus, pelo seu poder, Ele trouxe aqueles nossos queridos ressuscitando, dizendo para mim e para você, pode ter certeza, a morte não tem poder sobre mim. Eu tenho a chave do inferno. Inferno no contexto grego, queridos, quer dizer sepultura, túmulo. Jesus está dizendo, eu tenho a chave, eu posso abrir, eu posso trazer você de volta, eu posso trazer os seus queridos de volta. Amados, que mensagem extraordinária. Que mensagem fantástica, né? Que mensagem poderosa, que traz conforto ao nosso coração, que traz esperança, porque a morte é um intruso, queridos, sabe, inaceitável. Nós não gostamos, nós não aceitamos a morte. Nós lamentamos, nós choramos, porque nós não fomos criados para morrer. Nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Jesus venceu essa maléfica, maldita morte. Jesus pode trazer todos os que morreram de volta na primeira e grande ressurreição daqueles que são bem-aventurados, que fizeram uma aliança com Deus, que fizeram um concerto com Cristo, que foram lavados no sangue do Cordeiro, a todos aqueles queridos que morreram, sabe, esperando a segunda bendita vinda do Senhor Jesus.
Eu pergunto para você, você está aguardando, está esperando Jesus voltar? Você está preparando para esse grande evento, para esse grande dia, quando Jesus voltar e todos nossos queridos vão ressuscitar? Todos aqueles que estarão vivos, esperando, aguardando, dizendo: esse é o nosso grande Deus, a quem nós estávamos esperando, a quem nós estávamos aguardando. E agora, na sua salvação exultaremos, na sua salvação gozaremos, na sua salvação seremos transformados em mortais para toda a eternidade. Queridos, nesse dia, nesse grande evento da grande ressurreição e da transladação dos vivos que estarão esperando Cristo Jesus, amados, então, definitivamente, a morte será terminada para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus esteja contigo, tenha um bom dia, até logo. Amanhã nós teremos uma grande lição, uma mensagem maravilhosa para continuarmos aprendendo. Amém.